Você conseguiu abrir aí em Hebreus capítulo 12? Verso 1 diz assim: portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o pecado que tão tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Verso 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Vamos fechar nossos olhos. Pai querido, obrigado por tudo que pudemos lhe dar até agora, Pai. Nossos louvores, nossa adoração, nosso coral, nossa equipe de louvor, nossas ofertas, nossas crianças e tudo mais que podemos lhe oferecer nessa noite. Apresentamos a Ti nossas vidas, colocando o Senhor na Sua direção, nas Tuas mãos, para que o Senhor possa nos direcionar conforme a Tua vontade e o Teu querer. Fala conosco, assim nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. O capítulo 12 de Hebreus é decorrência do 11. E o 11 começa falando da fé. O que é a fé? O autor aos Hebreus, para falar de fé, ele traz também exemplo de pessoas. Ele traz o exemplo dos chamados heróis da fé. E começa no verso 2 do capítulo 11 dizendo: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Presta atenção, testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não se vê. E ele começa pela fé, Abel. Quando você vai vendo a exposição do autor aos Hebreus sobre os heróis da fé, ele quer trazer uma referência para uma nova geração. Uma geração de hebreus, de judeus, que está lendo esta carta agora e que conhece bem a história de todos os seus pais, dos patriarcas. Que sabe o que aconteceu com Abel, que sabe o que aconteceu com Noé, que sabe o que aconteceu com Abraão, que sabe o que aconteceu com Daniel, Josué, que sabe o que aconteceu com os profetas, que sabe o que aconteceu com reis como Salomão e também Davi e Saul. Ou seja, ele só está recobrando a eles o final de cada personagem, mas ele está celebrando, ele está elencando os que foram chamados heróis pela e da fé. E quando nós vamos ver essa chamada de atenção que ele dá, ele diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem. Ele está usando um superlativo, apesar de ter já uma linguagem, uma figura de linguagem tão grande através dos nomes dos personagens. Tão grande nuvem de testemunhas. Nós estamos sendo testemunhados por esses heróis que não tiveram o que tivemos, mas possivelmente estão fazendo mais do que nós podemos fazer. E aí ele começa a falar justamente olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso do deboche, do contrário, da loucura daquelas pessoas, e está sentado à destra do trono de Deus. Ele está trazendo agora o exemplo do maior vencedor de todos, que é Jesus. Entenda que quando ele fala dos heróis da fé, eu quero citar alguns aqui. Por que nós estamos trazendo essa palavra? Porque será necessário que você se transforme em um herói, uma heroína da fé. O que estamos vivendo, o que temos vivido e o que vamos viver não será para os fracos. Me desculpe falar assim. Não será para qualquer um. Não é qualquer pessoa que vai aturar o que está por acontecer. Virá uma perseguição para a igreja entre 25 e 28, ou seja, temos mais 24 para poder cantar, louvar, mas virá uma perseguição entre 25 e 28 no mundo todo. No mundo todo, não é só no Brasil. Só que a diferença é que Estados Unidos está em heresia, a Europa está em apostasia e o resto é comunista. Somente igrejas do México para baixo, ou seja, é do México para baixo que nós ainda temos cultos como esse, como no Brasil, na Argentina, no Peru, Venezuela, apesar de tudo.
Mas justamente esses homens, eles querem tirar esse ímpeto de adoração que igrejas como as da América Latina, ou os da América do Sul também, nós somos na América Latina, nós estamos ouvindo a América Central, têm de clamar, de adorar, de aplaudir, de glorificar, porque é necessário que a imagem de Deus seja apagada das nações para que se implante a imagem do anticristo, sendo ele a única entidade, ou o único ente, a única pessoa a ser adorada por tudo que ele irá fazer entre nós. Isso já é bíblico, está na escatologia. Só você ler Apocalipse com muita calma, com muita tranquilidade. Também Paulo falando sobre isso, a vinda, o levante do iníquo. Então, quando olhamos, nos perguntamos como eu posso ser um herói da fé, o que fazer para ser um herói da fé? E eu digo a você que temos aqui exemplos interessantes. Eu vou usar somente alguns. Noé. Qual é a capacidade, qual é a característica de Noé, gente? Noé é um homem obediente, um homem persistente. Porque você, quando vê a história de Noé, se você olhar do ponto de vista das crianças, você vai pensar na arca com animais, mas se você olhar do ponto de vista maduro, adulto, você vai dizer que a coisa mais louca do mundo é o homem produzir uma arca numa época que não tem chuva. É você tentar entender como Deus traria animais para serem salvos, animais não adestrados, animais não, a maioria selváticos. Como é que um homem pode acreditar que um barco enorme vai salvar a ele e sua família e ainda conseguir, porque a arca foi preparada para receber, literalmente é um zoológico dentro da arca. Você tem que entender que a arca não foi só um barco vazio. Noé preparou não só a embarcação, ele guardou comida, ele guardou todo tipo de espécie de alimentação para todas as espécies, porque ele ouviu Deus da maneira como deveria ser. Foi o primeiro grande profeta da história. E o pior, além de Noé ter que produzir uma arca, Noé ter que guardar alimento para os animais, Noé se preparar, ele teve que pregar o fim daquele mundo. Por muito menos a gente reclama, dizendo que está pesado, Senhor. Quantas arcas você já construiu? Quantas arcas você já conseguiu construir ao longo da sua vida? Era só Noé e a sua família. Hoje temos tanta coisa, tanta tecnologia, tanta gente nos ajudando e nós não conseguimos nem fazer um barquinho de papel. Noé com seus filhos, 3 filhos, 4 homens, durante um século literalmente, construindo e pregando. Sabe, parece que é uma coisa, é uma assinatura de Deus. Eu olhando para Noé, eu lembro de Neemias restaurando os muros, com uma mão colher de pedreiro, com a outra a espada e um chofar pendurado para poder tocar a buzina. Ou seja, se você acha que está fazendo muito, você tem que aprender que com Deus, de multiforme graça, muitas vezes você vai ter que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque é o tempo de Deus na sua vida para muitas coisas. Noé me ensina a ter capacidade de obediência, porque não é fácil obedecer a Deus. Foi por isso que Saul ouviu do profeta Samuel a célebre frase: obedecer para Deus é melhor do que sacrificar, porque a obediência depende só de você, e o sacrifício você mata aquilo que não é você. O sacrifício é só pegar um animal, matar e oferecer, mas a obediência você tem que se matar todos os dias para obedecer. Obediência não é só dizer sim, não é simplesmente atender. Obediência é lutar contra o seu ego para fazer muitas vezes aquilo que você não quer fazer, mas Deus quer que você faça. Obediência não é vir à igreja de menos. A coisa mais fácil do mundo é você pegar seu carro, entrar aqui, sentar, ouvir esse coral lindo, louvor. Isso é fácil. Difícil é ouvir a voz de Deus amanhã, quando você não quer fazer aquilo que Deus está mandando você fazer há mais de mês. Noé lutou contra tudo e todos. Muitas vezes deixamos projetos de lado por causa dos outros. Quantos projetos você deixou de lado porque sua família não te apoiou? Quantas coisas você deixou de fazer porque te criticaram? Quantos andamentos você não deu a projetos pessoais da sua vida que Deus abriu portas para você porque alguém foi contra você? Noé, literalmente, foi contra tudo e todos. Mas entenda, ser contra tudo e todos, estando ao lado de Deus, não quer dizer nada. Você tem que entender que quando você está ao lado de Deus, pode se levantar quem for, ao final, Deus sempre vai prevalecer com você. Quando ele fala disso, ele mostra Noé persistente e obediente, por isso Deus o colocou como juiz. Naquele momento, quando Noé fecha a arca,
ele diz ao mundo espiritual: está julgado o mundo. Você entende que a arca Noé prefigura literalmente a igreja e o Espírito Santo trabalhando arduamente apesar de nós? O Espírito Santo está construindo conosco uma igreja e tentando de todas as formas convencer ao mundo que Jesus vem, que o mundo vai acabar e que tudo vai ser destruído, 1/3 das águas, dos mares, que haverá maremotos, terremotos, chuvas meteóricas e que muitas coisas vão acontecer e que todos lá, como no tempo de Noé, começam a zombar e dizer: esses crentes são malucos, estão assistindo muito filme, como assim? Está aí gramado. E vai vir mais. Aguardem, vai vir mais. Isso é o mínimo. As pessoas não acreditam até que aconteça. Só que preste atenção na parábola das 10 virgens. Não adianta correr para buscar óleo. Não vai dar tempo. Não adianta você, a partir do que vier a acontecer, dizer: agora eu vou buscar Deus. Não dará tempo, vai ficar para a próxima vez. Só que com a próxima vez junto com uma companhia que você nunca teve, chamada Anticristo. Entenda o que está acontecendo. Eu vejo nos heróis da fé não só Noé com a sua persistência e obediência, mas vejo Abraão. Abraão é chamado de amigo de Deus. Poucas pessoas são chamadas amigos de Deus. Só lá em João, que Jesus diz assim: não vos chamo mais de servos, mas tenho vocês por amigos, porque um servo não sabe o que o seu senhor quer, e vocês já sabem o que eu quero. Mas a diferença é que Abraão está anterior à lei, e os discípulos estão nadando na graça. Quando nós não conseguimos ser amigos de Deus, nós somos piores que os heróis da fé, porque eles não tiveram a capacidade de ter amizade com Deus. Alguns sim se superaram, e Abraão vem como amigo de Deus. Mas sabe, o que Abraão tem para ser amigo de Deus? Primeiro, além da obediência que ele tem, igual a de Noé, ele é agregador. Já notou uma coisa na história de Abraão? Abraão não fez inimigos, apesar de lutar com muitas pessoas. Onde Abraão fez, ele fez amigos. Abraão desce o Egito, cria um problema muito sério com o faraó, mas ele deixa amizade e sai de lá indenizado, com ouro, com prata, com jumenta, com camelo, com escravo. Abraão, as pessoas entulham os poços dele, mas ao contrário, cada vez que se levantam inimigos, Deus coloca amigos perto de Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão é agregador. Pessoas agregadoras vão longe, pessoas desagregadoras não saem do lugar. Pessoas que unem pessoas assim, elas conseguem fazer alianças, e quanto mais alianças você tem, melhor para você. Quanto mais você tem de amigos, quanto mais você tem de companheiros, mais você consegue ir longe. Nós estamos vivendo numa era de rede social onde as pessoas têm se isolado, e na verdade nós não queremos amizade com as pessoas, nós queremos usar as pessoas e nos deixar ser usados pelas pessoas. Porque ser amigo significa ter fidelidade e honra, e hoje em dia essas palavras estão escassas na nossa vida. A gente quer presente dos outros, mas qual foi o dia que você acordou pensando em comprar um presente para alguém? Você quer que as pessoas te respeitem, mas qual foi o dia que você pensou em respeitar os outros? Você quer que as pessoas te deem espaço, mas qual o espaço que você dá para as pessoas? Abraão, quando fazia negócio, ele fazia o máximo para honrar as pessoas. Quando ele foi morar perto de Aner, Manre e Escol, 3 irmãos, como se fossem árabes, né? Eles falaram: fica na nossa terra. E Abraão disse: não, eu quero pagar o aluguel. Quanto custa? Não, Abraão, fica aí, fica. Não, eu tenho muitas ovelhas, eu tenho muitos pastores, eu vou consumir a terra de vocês, eu vou usar a água de vocês, eu vou usar o pasto de vocês. Eram milhares de ovelhas, como assim fico aí? Nós temos muita terra. Eu sei, eu quero pagar o aluguel, é justo. Quantos de nós quer tudo dado? Dado não presta, irmão. Tudo que você recebe de graça você não dá valor. Aprenda a pagar o preço justo por aquilo que lhe oferecem. Aprenda a honrar as pessoas. Aprenda a dar presente. A palavra de Deus diz: melhor dar do que receber. Aprenda a não reclamar porque não te deram. O generoso é superior. O que dá é maior do que o que recebe. Aprenda isso. Mania miserável de crente, de achar que tem que ganhar tudo, tem que ter tudo, tem que dar tudo para ele. Já não basta a graça? Já não basta a salvação? O que mais você quer? Seja superior e dê.
Aprenda a dar. Não é pelo dinheiro, não é pela quantidade. É o que você pode oferecer, o que você tem. Deus ama o que dá com alegria. Abraão me mostra uma pessoa generosa. Abraão me mostra uma pessoa agregadora, fiel. Um homem que espera por Deus por 25 anos para ter um filho. E Abraão me mostra uma coisa linda chamada generosidade. Ele tem um sobrinho chamado Ló. Ló, para mim, é o pior exemplo de falta de honra e generosidade. Ele era órfão, andava com Abraão, não tinha nada, era para não ter nada, era para ficar no meio lá do seu povo antigo, lá na Babilônia, entre os caldeus. O tio enriquece ele, o tio dá família a ele, o tio dá pastores, ovelhas para ele. Um dia ele chega para o tio: tio, eu também estou tão grande quanto o senhor. Ah, Satanás! Eu estou tão grande quanto o Senhor. Os meus pastores estão brigando com os seus. E não há tanta água para as nossas ovelhas. Não dá mais para ficar contigo, tio. Nós dois estamos nos bicando. Olha Abraão, lugar de pai, mais velho, mais rico, mais generoso, mais tudo. A aliança de Deus era com Abraão, não com Ló. Deus não sabia que era Ló na fila do pão. Sabia que era Abraão. Ló, quem é Ló? Sai da aba do meu chapéu, Ló. Aí vem Ló, porque eu estou muito grande, o meu ministério está imenso, eu não caibo mais aqui. Olha o que Abraão faz. Tá bom, meu filho, escolhe a direção. Se você for para frente, eu vou para trás. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita, e por aí vai. Ló andava vendendo e fazendo negócio lá em Sodoma e Gomorra. Sabe? Ele começou a vender gordura, lã. Ele começou a vender carne, leite. Ele começou a frequentar e ele começou a ver a cidade de Sodoma tinha shopping. Ui, tinha shopping. Tinha, irmãos. Sabe? Tinha McDonald's. Tinha. Tinha, meu Deus, ele falou: opa, cafeteria. Quando ele voltava para a roça com o tio Abraão, misericórdia, só grilinho de noite, galo cantando na madrugada. E falou: rapaz, eu não nasci para isso não. Coitado, tio Abraão está velho, isso aqui não é para mim não. Sabe uma coisa? Vou arrumar um jeito de comprar uma casa lá na Alphaville de Sodoma. Vou lá para Alphaville, vou sair daqui dessa zona norte espraguejada, cheia de bandido, milícia, eu vou morar lá para o lugar mais bonito. Ele só queria um pé para sair dali. Ele aproveitou uma situação e foi. Só que entenda, quando você se move debaixo da aliança de Deus, o que você faz prospera. Mas quando você faz, movido pela sua emoção, pode esperar, a tua hora vai chegar. Preste atenção. Abraão é tão generoso que ele diz: vai! E ele compra uma casa no centro de Sodoma. Que maravilha, hein? Agora o homem mora onde? É o endereço. Misericórdia, de frente para a praia. Ui. Lagoa. Lindo, hein? Maravilha, arpoador. Que show. Uma bela manhã alguém grita: Abraão, 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 corre, acode, que foi a uma guerra de 5 reis contra 4. E o seu sobrinho, a esposa e as filhas foram sequestradas. Se é você, fala para mim no lugar de Abraão. Ema. Quem mandou sair de perto de mim? Sim ou não? Seja sincero. Não escolheu? Não quis ir? Não foi comprar para as pernas? Se vira, meu irmão, se defenda aí. Vai, Abraão, chama, vai lá, menino, chama meus amigos, Manri, Aner, Skol, vai lá, chama e os reis também. Mandou mensageiro para tudo quanto é lado. Junta aí, eu tenho 300, vocês têm quanto? Vamos juntar um exército. Foram lá, venceram os 5 reis, pegaram os despojos, salvou Ló e sua família. Preste atenção, aprenda agora. Qual era minimamente a postura de Ló depois de passar por essa situação tão ruim? Não vou morar mais aqui.
Deus está me dando uma chance de mudar de vida. Tem gente que não ouve Deus, cara. Tem gente que paga para ver. Não pague para ver. Deus já te ajudou, já te avisou, está falando com você. Você quer pagar para ver? Ficou. Tá bom. Mas Abraão é tão generoso. Ele faz algo que você não vê motivos, aparentemente. Ele diz assim: separa 10% de tudo. Ouro, prata, bronze, espada, escudo, moeda, animal, jegue, camelo. Quero 10%. Conta e tira 10% de tudo. Monta uma caravana. Aí vem o rei: mas, Abraão, o que vai fazer com o despojo? Não quero saber, procure aí os meninos, eles têm direito. Despojo de guerra é lei, o senhor sabe, né, rei? É lei. Despojo de guerra é lei, cada um vai ter sua parte. Se sobrar alguma coisa que te foi roubada, tu leva de volta. Eu só quero 10%. Mas para quê, Abraão? Estou indo a Salém oferecer sacrifício a Melquisedeque. Estou indo ao sacerdote de El Elyon, o Deus Altíssimo, para oferecer pacto e aliança com ele, porque eu sei que quem me deu essa vitória foi Deus. Não foi exército, não foi espada, não foi homem, não foi minha força, não foram meus amigos. Foi Deus quem me deu essa vitória improvável. Sabe, Abraão não é só um homem de fé. E aí você entende porque Deus chama ele de amigo. Porque Abraão começa a entender o coração de Deus e sabe do que Deus gosta. Mas Abraão foi um homem fiel e agregador. Por isso foi chamado de amigo de Deus. Eu tenho Moisés, um administrador do poder de Deus. Três pessoas representam Deus na história da Bíblia: Moisés, Elias e Jesus. E Moisés foi o primeiro. Quando Deus o chama, não chama para ser profeta. A gente fala profeta Moisés, negativo. Profeta não é Moisés, não é profeta. Quem era profeta era Arão. Moisés era Deus. Está lá no texto. Vá até Faraó e diga a ele: deixa meu povo ir para que celebre uma festa no deserto. Mas, Senhor, o que eu vou falar a Faraó? Ele vai dizer que eu sou um louco com essa roupa que eu tenho aqui agora. Meu filho, vá. Mas o Faraó não falará comigo, ele só fala com os deuses. Sim, mas eu não estou te enviando como qualquer, eu estou te enviando como Deus. Você será eu. Teu irmão Arão será um profeta. Você vai falar Arão, Arão vai falar com ele. Ele vai ter que te respeitar. E todos os sinais que você fizer, será como se eu tivesse feito. As 10 pragas do Egito foram coisas justamente de poder que Deus deu a Moisés. Por que clamas a mim? Eu não falei que você é Deus? Manda o povo marchar, faz alguma coisa. O que você quer? Abre o mar. Moisés nos traz uma coisa interessante, porque a palavra de Deus diz que Moisés, em meio a tantas situações que ocorreu com ele, ele foi o homem mais manso da face da terra. Ah, mas ele bateu na rocha. Entenda que a palavra mansidão aqui não tem um significado de não esquentar a cabeça. A palavra mansidão, a qual foi traduzida para nós, é que Moisés foi o homem que mais administrou bem o poder de Deus, ao ponto de Deus sugerir a ele: eu vou acabar com este povo, vou matar todo mundo e vou suscitar dos teus filhos uma nova geração. Você é filho de Abraão tanto quanto os outros, mas eu vou matar todo mundo. E Moisés entra em parafuso e diz: não mate o povo, Senhor. Eles são rebeldes, eles são ruins, são péssimos. São péssimos. Eles querem tudo, eles querem água, eles querem pão, eles querem calor, eles sentem frio, sabe? Eles são malucos, Senhor. Mas olha só, é o teu povo, não é o meu povo. O Senhor me tirou do deserto para tirar o teu povo. Sabe, o que vão dizer de ti? Foi competente para tirar o povo da mão do Egito? Foi competente para matar Faraó, mas não é competente para educar esse povo. Não faças isso, Senhor. E aí Deus: tá bom, Moisés. Então eu não mato, mas também não vou com você. Vou mandar um anjo forte na tua frente. Aí Moisés: então peraí. Nem me tira daqui. Pode me matar e leva o povo com o anjo. Por que, Moisés? Se o Senhor não for conosco, nem nos tire daqui. Você entende o que é isso? É Deus testando o caráter. Se você tiver 10% do poder de Moisés, o que você fará? Se você puder ter 10% de acesso do poder de Moisés, quem você será? É por isso que às vezes pedimos certas coisas a Deus e queremos as coisas, mas não queremos o caráter.
Antes de você pedir poder, dinheiro, fama, realizações, peça a Deus para transformar o teu caráter. Peça a Deus para transformar a sua vida primeiro, porque Deus não dará aquilo que vai te matar. Deus não te dará aquilo que vai te matar. Deus te ama tanto que Ele prefere que você morra em pobreza e vá para o céu do que Ele te dá 100 reais a mais e saber que você vai se desviar. Moisés prova para Deus que ele é um excelente administrador do poder de Deus. Ele sabe representar Deus. Sabe, os heróis da fé, eu vejo Daniel. Moisés era um homem que via Deus face a face. Deuteronômio 34:10, e morreu o varão Moisés na idade de 120 anos, mas o seu rosto não perdeu o brilho, e os seus olhos ainda eram como vivos. Quanto aos atos de Moisés, não apareceu até hoje homem varão como Moisés, que falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Olha a descrição do escriba. Mas aí você pula de Moisés e vai para Daniel. Meu Deus, desde novo mostra um caráter ilibado. Desde novo não negocia. Desde novo demonstra a Nabucodonosor e a todos os reis que virão depois dele, que ele, Daniel, era um homem fiel a Deus, que ele, Daniel, não trocaria dinheiro, riqueza, posto, nada tiraria ele da presença de Deus, porque ele foi dedicado a Deus, e ele literalmente, com seu nome, sabia que Deus era o juiz dele. Eu quero que você entenda duas coisas aqui importantes. Não é o que você tem, não é quem te admira, é o que você não negocia. Não é o que você tem, não é quem te aplaude, não é quem te admira, é o que você não negocia que Deus vê. E nós somos uma geração que negocia fácil, somos camelôs do Evangelho. Negociamos qualquer 10 réis, qualquer carro, qualquer casa, qualquer lugar é o suficiente para nos tirar da direção e da vontade de Deus. Quantos de nós saem da direção de Deus por muito pouco? Quantos de nós deixa de cumprir o que temos com Deus por besteira, por bugiganga? Somos tupis guaranis espirituais. Conhece a história dos tupis quando chegaram aqui as caravelas? Deram ouro, pau-brasil, prata por espelho, pente, bugiganga em Portugal, camelotagem de Portugal que comprava aos sacos, mas os índios não sabiam, os nossos nativos não sabiam que era aquilo. E aí o Caraíba, o homem branco, tirava lá 10 quilos de ouro e dava a ele uns espelhinhos, dava a ele uns pentinhos. Aí as índias vinham aqueles pentes bonitinhos, dava colares. Bugiganga do Paraguai, bugiganga da Saara, e os índios davam ouro. Somos uma geração que o mundo oferece, Satanás ofereceu para Jesus todo o planeta. Para nós basta oferecer 10 minutos de fama no TikTok ou no Instagram. Acaba com a nossa vida. A gente dá o ouro principal, que é a graça de Deus sobre a nossa vida. Basta Satanás oferecer um negocinho para nós e a gente abre mão da nossa salvação, do nosso chamado, do nosso propósito, achando que vamos nos dar bem lá fora. Preste atenção, crente. Você que foi verdadeiramente lavado e remido pelo sangue de Jesus, você não presta para ser pecador. Você não tem a manha. Isso aí. Você não é profissional do pecado. E o que tem isso, pastor? Porque o pecador profissional já está lá, você não vai se arrebentar. Você vai se arrebentar se você começar a viver uma vida dúbia. Porque você não nasceu para pecar. Você não nasceu para viver lá fora. Você nasceu para o louvor da glória de Deus. Você nasceu para honrar a Deus. Você nasceu para conviver com Deus. Você nasceu para ser de Deus. Você nasceu para viver com e para Deus. Daniel me mostra por diversas vezes a sua fidelidade, mas culmina na cova dos leões. A parte mais linda da cova dos leões, sabe qual é? Não é que Daniel orou e pegaram ele não, porque isso aí já era uma arapuca. É quando Daniel vai para a cova dos leões,
O rei espera 24 horas, vai para a porta da cova e grita: Daniel, homem de Deus! Preste atenção. Daniel, homem de Deus. Como é que te conhecem na sua rua? Como é que te chamam no teu trabalho? Eu já vi crente com apelido esquisito, já. Já vi uns crentes com uns apelidinhos aí que são censurados, não dá nem para falar. Já vi crente com uns apelidos aí que não dá para você nem reproduzir na rua. Ele é crente? Nem sabia. Rapaz, vem com a igreja. Daniel, homem de Deus, acaso vosso Deus, olha bem o testemunho de Daniel para com o rei, acaso vosso Deus te salvou dessa cova de leões? Oh, meu rei, está tudo bem. O Senhor enviou um anjo e colocou ao meu lado e os leões não me atacaram. Preste atenção, leões com fome, leões com esse propósito. Quando o rei tira Daniel de lá e coloca os seus algozes, nem chegaram direito, os leões já estavam famintos. Parecia leão crente. Leão pentecostal, meu irmão, quando chegou lá, mal chegou a família, mal chegou foi todo mundo osso. Preste atenção. A fama de Daniel se espalhou como um homem, preste atenção, desde Nabucodonosor, um homem escolhido dos deuses, na linguagem deles. Mas o nome dele vai ser figurado melhor no capítulo 10. Eu, Daniel, por 21 dias diante do rio Quedar, não comi nada agradável, porque muito me perturbou aquela visão do capítulo 9. Então me coloquei a jejuar e orar pedindo a Deus. E no dia 21º estava eu de frente para o rio, e um varão de Deus apareceu para mim e disse: Daniel, homem muito amado, não temas, porque o Senhor me enviou a ti desde o primeiro dia em que você começou a orar. E eu vim por tua causa, mas o principado da Pérsia, o príncipe, o demônio mais poderoso da Pérsia, que comanda o mundo e é uma rotatividade, e hoje está sobre os Estados Unidos e vai sair para entrar sobre o anticristo, ele me resistiu 21 dias do seu tempo cronológico, e Miguel, vosso príncipe, veio me acudir para me liberar, para falar com você, e a partir de agora, fica atento para tudo que eu vou falar para você, porque são coisas para o futuro. Eu, Daniel, estava sem força nenhuma e desmaiei, mas ele me tocou e disse: fortalece-te, homem, fica de pé, porque o Senhor vai te revelar tudo. Agora, o mais lindo é o anjo dizendo: tu és um homem muito amado. Daniel, homem muito amado. Desde o momento em que você orou, o céu ficou num rebuliço, o céu ficou em polvorosa, e até os demônios sabiam o que eu viria fazer. Porque você é um dos grandes homens dessa terra, e não nega a Deus em nada, não negocia nada, é fiel em tudo e em todo tempo. Eu poderia também fechar na graça, mas ele não é da graça. Lembrando que João Batista é o último da lei. Ele passa o bastão para Jesus. João Batista está lá no deserto pregando, e alguém pergunta: tu és o Cristo? Eu imagino João dando uma risada. Fica risada. Tu és o Cristo, João? Eu vos batizo com água. Quem vier após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. De quem eu prego, eu não sou digno nem de tirar as sandálias dos pés imundos dele. Eu prego a vocês arrependimento e batismo com água, mas virá um após mim que vai fazer a diferença na vida de vocês. Sabe o que João passa para mim? Alguém que conhece o seu papel e não quer ir além do que Deus já estabeleceu para ele. Quando João está para ser preso, e é preso, sabe, os discípulos vão agora perguntar a João: o que vamos fazer? E João diz assim: vai lá e siga ele. A partir de hoje, ele é o vosso mestre. Eu já acabei o meu serviço. Pode seguir a Jesus. Sejam discípulos dele agora, porque na verdade
Eu sou a voz que clama no deserto, a qual o profeta diz: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Voz que clama no deserto, aplainai as veredas da justiça. Voz que clama no deserto. Eis aí, quem é esse bradando no deserto? Um caniço? Não, esse é o que vai à frente do poderoso. Esse é o que vai à frente como arauto do rei. Esse que vai à frente pregando: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quando ele estava preso, ele disse assim: peraí, faz só umas coisas para mim. Vai lá e pergunta para ele se ele é o Cristo, ou se eu terei que esperar mais um pouco. Ele já está preso, a cabeça dele está a prêmio. Salomé pede a cabeça dele. E os discípulos de João chegam: mestre, João Batista está preso, está condenado. Jesus: sim, o que vocês querem saber? Ele manda te perguntar se o Senhor é o Messias, porque Jesus ainda não tinha se revelado, ou se ele deverá de esperar e vai continuar o ministério dele. Vinde, vede, fique comigo um pouquinho. E as horas que aqueles discípulos ficaram vendo Jesus trabalhando, assim: vá lá, tudo que vocês viram, conte a João. Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, aos pobres é ensinado o evangelho, aos endemoniados estão sendo libertos, e a todos estamos anunciando que o reino de Deus já chegou. Diga a João que ele pode ir em paz, daqui a pouco eu vou encontrá-lo. Diga, João, o reino de Deus é chegado. Ele não tem mais o que esperar, ele cumpriu a missão dele. Ele apareceu quando tinha que aparecer no palco, mas saiu na hora que o script disse que ele tinha que sair. Sabe por que muitas pessoas não alcançam a glória de Deus? Porque elas não sabem a hora de sair da luz da ribalta. Porque elas não sabem a hora de dar espaço para o Espírito Santo na vida delas. Porque elas não sabem a hora de ouvir a voz de Deus. E aí eu quero pegar o último herói da fé na graça agora, excetuando Jesus, é claro, o apóstolo Paulo, que testemunha de Jesus. Lá em Filipenses 2, a partir do verso 5, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, subsistiu em forma de homem, mas não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus Pai, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Tenha em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo mais do que vocês, se humilhou abaixo de vocês, que sendo muito mais do que vocês, sangrou por vocês, que sendo muito, muito, muito mais do que você, que tinha muito mais do que você, assumiu coisas que você não assume, aceitou coisas que você não assume e não aceita. Passou por humilhação que você diz: eu não vou passar por essa humilhação. Engoliu o sapo que você não quer engolir. Apanhou onde você não quer apanhar. E morreu aquilo que você nunca vai morrer. Portanto, nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de corpo mole. Deixemos de mimimi e nutelice. Deixemos de reclamar aquilo que nunca vivemos. Deixemos de brincadeira com o reino de Deus. E assumamos nosso propósito. Passemos a sangrar. Até então, nenhum de nós sangrou pela nossa salvação. Feche os seus olhos. Senhor, te adoramos, ó Pai, por todas as bênçãos derramadas. Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor, de forma tremenda e poderosa,
Tem nos dado exemplos, Pai, na Tua palavra. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Pessoas, Pai, que muitas vezes eu até me envergonho por terem vivido na lei. E eu não consegui alcançar nem metade do testemunho desses homens e mulheres, Pai. Pessoas que foram além dos seus tempos. E como o autor aos Hebreus diz, portanto nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, porque eles estão agora, Senhor, lúcidos, vivos, não estão dormindo, não estão mortos, olhando para a igreja, olhando para mim, olhando para o meu irmão, para a minha irmã, e nos vendo muitas vezes nos acovardar do Evangelho, nos vendo nos vender, ó Deus, por coisas pequenas, bobas, por bugigangas de Satanás, pois nos ver, ó Deus, desanimando do óbvio, por ver pessoas fracas, débeis, sem poder, sem unção, sem a graça. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da Tua igreja, Pai. E que nós possamos alcançar, ó Deus, esses exemplos. Possamos alcançar, ó Deus, nas nossas vidas, Pai, essas pessoas. Que possamos, ó Deus, viver, Pai, aquilo que ainda não conseguimos viver. Queremos sim, ó Deus, alcançar. Não estamos disputando com ninguém. Nós não estamos aqui para disputar com ninguém nada. O reino de Deus é cooperativo. Não é uma disputa de quem corre mais, quem faz mais, quem sabe mais, quem pula mais, quem carrega mais peso. Nós não estamos aqui para isso. O reino de Deus não é isso. Mas, Senhor, muitos de nós não têm saído do lugar, Pai. Muitos de nós não têm desenvolvido a sua vida, Pai. Muitos de nós têm, Senhor, travado, Pai. E nessa noite eu quero lhe pedir que haja um destravamento das nossas vidas, Pai. Que haja um destravamento, Pai, no mundo espiritual, Pai. Que nós possamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, Pai, e ter o exemplo dele mais do que de todos, Pai. Que sendo Deus não usurpou tomar o teu lugar. Pelo contrário, viveu em fraqueza e morreu por mim. Que eu possa entender isso e tomar uma atitude, Pai, por amor a Ele, por amor dEle, em nome de Jesus, Pai. Mexe conosco, mexe com o nosso brilho, Pai. Nos transforma, Pai. Transforma, Pai, as nossas vidas. Transforma o nosso jeito de ser e querer, no nome de Jesus. Pedimos isso, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Que essa semana você, em meio a esse dezembro que sempre é festivo, você possa entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Que você possa entender o misto de gravidade do que ser grave. Dos eventos que estão ocorrendo e vão acontecer já no final do ano para janeiro. Não deixe para acordar em cima da hora. Acorde antes. Acorde antes. Hoje de manhã, Deus falou algo comigo durante a mensagem da ceia. E eu falei assim, ainda bem que eu nem lembro. Eu estava ali e falei assim, Deus, eu vou pregar, nem lembro o que era. Glória a Deus, o Espírito Santo acabou de me lembrar agora. Tu não lembra, mas eu lembro. Não ia deixar eu sair daqui sem falar com vocês. Com certeza. Pela manhã eu vi uma peneira grande, bem fina, em cima da igreja. Peneira. E o Senhor dizia para mim durante a mensagem: eu estou peneirando esta igreja. Eu estou peneirando essa igreja. E a peneira é fina. Se eu tiver que deixar 20 aqui, filho, eu vou deixar. Mas vai ser a minha igreja, não a sua, nem a deles. Preste atenção. Sei que é uma palavra dura, forte. Eu de manhã falei assim, eu não vou falar assim. Eu estou peneirando esta igreja. Que fique aqui 20 ou menos, mas será a minha igreja, nem a sua e nem a deles. Vocês se lembram de uma visão que eu tive de um exército pequeno? Adestrado,
que atendia todos os comandos, não era um grande exército, estava mais para uma companhia do que para um batalhão? Pois é. Preste atenção nisso. Até agora as peneiras que Deus tem colocado são peneiras grossas. Passa muita coisa. Mas a partir de agora, a peneira que o Senhor trará é uma peneira bem fininha. E o que significa então, pastor? Eu quero ter um melhor entendimento. Conhece a história de Jó? Conhece? Peneira. Deus permitiu. Deus enviou. Deus deixou. A única coisa que Deus não deixou foi a vida. O resto, Ele permitiu. Tirar tudo, até a saúde. Você que está distante de Deus, se aproxima mais, por favor, em nome de Jesus. Deixa de ser visitante, faça parte do reino. Faça parte do reino de Deus. Aí eu adoro a Deus em casa. Eu não meço você se a sua adoração aqui ou na sua casa. Eu meço os seus frutos. Quantas almas esse ano? Quantas almas esse ano? Responde aí, para Jesus, não para mim. Quantas almas você alcançou esse ano? Quantas libertações? Quantas curas? Quantas profecias? Quantas ministrações? Quantas intercessões? Estou falando de vir no altar, no púlpito, todo mundo te vê, não. No pessoal. Você com Deus, lá no teu cantinho. Quantas? É assim que a gente mede fruto. Não é no Instagram, nem no YouTube, nem no Facebook. É onde ninguém te vê. É lá de lá, atrás das ovelhas malhadas. Quantas almas? Quanto tempo com o Espírito Santo? Quanto tempo com Deus? Cuidado. Não se acostume em ser crente. Não se acostume com a igreja. Não se acostume com a Bíblia. Não se acostume com Deus. Porque isso não te garante nada.